Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui na CCV todas as quintas-feiras. Se você quer participar dos depoimentos, que são muito ricos, que é a conversa terapêutica, você deve vir das 17h30 até as 18h15. A gente tem 45 minutos para contar numa conversa comunitária como cada um está, como cada um se sente e ter o feedback da gente, né? De nós que somos os trabalhadores, eu e o José Carlos. E os passistas também, que dão todo o apoio, né? Que é a Luciene e o Rubens. Então, nós estamos aqui esperando vocês de braços abertos. A live vai até as 18h45, fazendo parte deste tratamento. Nós também temos a desobsessão. E temos os florais que são indicados pela casa no primeiro mês de tratamento. O floral está pronto, você toma uma fórmula básica. A partir do segundo mês de tratamento, a gente faz uma consulta individual, tá certo? Quem está em casa é convidado a participar e aqui também, sintam-se à vontade. A única coisa é que quando vocês quiserem falar, a gente pede para chegar aqui pertinho por causa do áudio, tá bom? Hoje eu preparei duas literaturas para nós conversarmos. Uma diz respeito a o que é sobriedade e o que é abstinência. São coisas bem diferentes. E a gente, num primeiro momento, acha que é parar de beber. Mas existe uma grande diferença entre abstinência, que é parar de beber, e sobriedade, que é você não ter vontade de voltar a beber. E a gente vai discutir os motivos do porquê isso acontece. Na segunda parte, se der tempo, eu espero que dê, nós vamos falar do Al-Anon. O Al-Anon é a sala de alcoólicos anônimos da família dos doentes alcoólicos. Então, familiares e amigos dos doentes alcoólicos precisam se tratar igualmente, porque todo mundo fica doente convivendo com doente alcoólico. Joana de Ângeles nos diz que para cada um doente alcoólico existe pelo menos 12 pessoas ao redor adoecida. Mesmo que essa pessoa não conviva com esposa e filhos, tem pais, tem amigos, tem vizinhos, tem colegas de trabalho, colegas de estudo. Quem convive mais a miúde fica adoecido também. E é sobre isso que a gente vai falar na segunda parte. Então, esse depoimento, ele é um depoimento de uma pessoa que veio de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. E ele diz o seguinte, ele compartilha o seu aprendizado sobre as diferenças de abstinência e sobriedade. Ele fala assim: eu parei de beber muitas vezes porque eu achava que se eu conseguia parar por um ano, então eu tomo o primeiro gole e paro por mais 6 meses. Mas a gente já viu que não é assim, né? É uma doença compulsiva. Uma dose é muito, 1000 doses não são suficientes. É a mesma coisa com a droga. E ele achava também que se ele ficasse, por exemplo, 3 anos sem beber, ele ia se desintoxicar e ia voltar a beber controladamente. E não é. A gente já conversou também aqui que o alcoolismo é como uma vela acesa. Faz de conta que essa caneta é uma vela, né? A gente acendeu agora, ela vai queimando, 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 queima até aqui assim, né? Sobra isso, a gente apaga. Quando a gente for acender essa vela de novo, nós vamos acender ela do começo? Não, nós vamos acender ela da metade para o fim. O retorno do alcoolista ao alcoolismo segue esse princípio. Ele não começa com uma dose, com 2 cervejas. Ele, quando para e retorna, ele já começa do jeito que ele parou. Ele parou com 15 latinhas de cerveja, ele volta rapidamente para as 15 latinhas de cerveja. Então, a vela, que ela é acesa da metade para o fim. Então, é uma doença gravíssima, seríssima, que tem que ser levada muito a sério, né? E ele diz assim, olha, eu estava totalmente enganado, porque quando eu estava sem beber, eu estava pensando em quando eu ia voltar a beber. Isso é abstenção. A abstenção é, estou segurando a onda, mas planejo voltar, tenho vontade de voltar, os meus sentimentos, as minhas emoções estão totalmente desequilibrados
Isto é abstinência. A pessoa está abstinente, ela está por alguma razão cerceada a voltar ao vício. E o que é a sobriedade? Ele diz assim, um abstêmio pode sentir falta da bebida, uma pessoa sóbria não. Parar de beber com rendição e aceitação da doença do alcoolismo é sobriedade. Então, se eu paro de beber, porque eu estou me testando, é uma coisa, eu estou abstinente. Se eu paro de beber, porque eu me reconheço uma pessoa doente, uma pessoa que não pode dar o primeiro gole, uma pessoa que não consegue lidar com as emoções. Sabe essas emoções que a gente sente diariamente? Hoje eu estou com desânimo que eu não sei de onde vem. Aí, se eu fosse uma doente alcoólica, eu ia beber, porque beber me deixa até o dia seguinte, depois eu fico muito pior, mas me deixa alegre. Tanto é que o alcoolismo é usado por muitas pessoas que são muito tímidas. Por quê? Porque as deixam mais descontraídas. Até o dia seguinte, né, gente? Porque depois do dia seguinte tá com sintoma de depressão, de dor de cabeça, sem dinheiro, porque gasta-se muito bebendo e todos os outros males que ele traz, né? Então ele diz que sobriedade é quando você se rende à doença. Você diz assim, eu sou um doente. Essa doença não tem cura, mas ela tem tratamento. Se eu tratar a minha doença do alcoolismo, eu posso ser uma pessoa socialmente muito mais funcional do que aquele outro que nunca bebeu e está largado na vida, desmotivado e nunca bebeu. Quer dizer, o alcoolismo é uma doença incurável, mas ele é totalmente tratável, certo? Então ele diz que a sobriedade, na sobriedade você precisa passar pela aceitação de que você é um doente. E sobriedade significa abstinência com qualidade de vida e paz interior. Não é assim, eu já estou há 6 meses, eu já estou há 7 meses, quando eu voltar a beber tudo vai ser diferente. Não é assim, olha, como a gente ouve os depoimentos da sala de Alcoólicos Anônimos, eles falam, hoje não bebi, hoje não senti vontade de beber, o meu poder superior esteve comigo, eu estou sereno, eu enfrentei problemão lá no meu trabalho, fiquei calmo, deu tudo certo, eu resolvi. Percebe o que é sobriedade? Ele está dizendo assim, eu não preciso de uma muleta para andar, eu não preciso do alcoolismo porque eu não sei lidar com a emoção. A emoção vem, eu estou permanentemente ligado com o meu poder superior, eu lido com a emoção que vem. Então isso é sobriedade. Aí ele fala que com a sobriedade ele tem uma melhor qualidade de sono, relacionamentos saudáveis. Eu nunca vou esquecer do depoimento de um rapaz aqui nessa sala uma vez, que ele disse assim, Sandra, olha, sabe qual é o problema também? É o seguinte, quando eu vou lá no bar, porque olha como ele se coloca no risco, ele está abstinente, ele está sem parar de beber e ele vai encontrar a rapaziada no bar. É andar no precipício com uma ventania, né? E ele fala assim, mas sabe por que eu volto a beber quando eu vou pro bar? Porque aí tudo bem, eu falo, não vou beber, eu tô bem. Mas aí depois de 15 minutos de conversa com os amigos, né? Com os amigos, o papo acaba a conversa. E aí, se eu bebo, aí aparece um monte de assunto. Percebe como o alcoolismo é a doença da muleta? Então veja uma coisa, se você está com um grupo de amigos, que para você ter conversa depois de 15 minutos você precisa ingerir um alcoólico ou se drogar, esses amigos são amigos? Você acha que você tem identificação com pessoas com as quais você não consegue manter uma conversa por mais de 15 minutos se você não estiver com a sua consciência alterada? Então, não significa que essas pessoas não têm bolufas a ver com você.
Essas pessoas não têm a mínima identificação com você, porque quando você encontra aquele camarada legal, aquela menina legal que é tua amiga, vocês ficam, eu vejo com as minhas amigas quando a gente vai comer, eu falo sempre isso, a gente é a primeira a chegar no restaurante, as últimas a saírem, entra casal, sai casal, entra casal, olha no celular, sai casal, são uns 3 ou 4 ali e a gente vai do começo ao fim, e não ingerimos alcoólicos, porque tem conversa, porque tem identificação. Agora, se você não tem identificação, você vai fazer o que lá com aquelas pessoas, não é? Então, ele diz o seguinte, que a sobriedade significa abstinência com qualidade de vida, paz interior, decorrentes da ausência de ressaca moral. A ressaca moral é aquela ressaca do dia seguinte, que você não lembra o que você fez, que você não lembra que dia da semana que é, que nem a gente ouviu aqui num depoimento. Não, hoje eu tenho certeza que é domingo. Não, hoje não é domingo. Então, não é só a ressaca da dor de cabeça, de você estar sem dinheiro porque você gastou o que não podia, não é só a ressaca, é a ressaca moral. É dizer assim, Deus do céu, o que eu fui fazer de novo? Então, às vezes eles perguntam assim pra gente, o que eu fiz ontem? Eu dei escândalo? Não lembra, né? Então, você já imaginou o desconforto de você não lembrar o que você fez? Porque a troco de quê? A troco de você ficar 3 horas conversando com pessoas que não têm a mínima identificação com você e nem você com elas, né? Então, ele melhorou a qualidade de sono, começou a ter relacionamentos saudáveis, aumento da autoconfiança. Porque, veja, se você usa o álcool para beber porque você é tímido e não tem conversa com aquela garota ou com aquele hall de amigos, quando você enfrenta as mesmas situações sem a consciência alterada pelos alcoólicos, você se descobre com figurinhas no bolso. Você fala, você lembra de um livro que você leu, de um filme, e vai, e conversa, e fala disso, e fala daquilo, e você começa a perceber que você é uma pessoa bem interessante, bem legal, que você é capaz de prender a atenção de outras pessoas que são inteligentes, que não estão com a consciência alterada, né? Então, o que aumenta em você? A sua autoconfiança, percebe? E aí você se abre para novas experiências, né? E ele diz assim, se você está tendo dificuldade de manter a sobriedade, se você está no momento só em abstenção, pratique a gratidão, principalmente das pequenas coisas. Então os alcoólicos, eles dizem assim, Senhor, obrigado, só por hoje eu não bebi. Só por hoje eu não senti vontade. As pequenas coisas são as metas curtas. A gente não vai estabelecer grandes metas. A meta é curtinha. Tem gente que fala é só por 2 horas. Eu não sei daqui 3, mas só por 2 horas eu tô tranquila. Só por 2 horas eu tô em paz e eu tô tranquila. Muito bem. Então a prática das pequenas coisas, valorização das pequenas coisas, construção de relacionamentos saudáveis. Sobriedade não significa ausência de desafios. É claro que nós não estamos falando aqui que a sua vida vai ser um mar de rosas, mas você vai ver um mar de rosas na sua vida. Ela não vai ser, mas você vai vislumbrar, porque o desafio vai vir e você vai se perceber não precisando da muleta do álcool para encarar os desafios. Aliás, a muleta do álcool não faz você encarar desafio nenhum, né? Faz você fugir do problema. E quando você está consciente, você vai lá e encara do jeito que você consegue. É do jeito que você consegue. Eu podia ter feito melhor, amanhã eu faço melhor. Hoje o que eu dei conta foi isso, né? Foi o que a gente ouviu o Zé aqui falando para uma pessoa hoje. Se aproprie das tuas conquistas, tenha orgulho daquilo que você já conseguiu, daquilo que você já é. Não faz mal que faz 10 dias, não faz mal que faz 1 hora. Não faz mal que faz 1 hora. É 1 hora que você não está no bar, que você está ouvindo essa live. É 1 hora que você decidiu, ao invés de ir para o bar, sentar nessa cadeira. Tá ótimo. A gente tem que se apropriar dos nossos ganhos, das nossas forças. Muito bem. Eu não falei, mas isso
Isso eu tirei da revista Vivência, é a revista oficial dos Alcoólicos Anônimos. E agora nós vamos falar do Al-Anon, que é a irmandade que cuida dos familiares dos doentes alcoólicos, não é? Então, qual é o objetivo do Al-Anon? Ajudar parentes e amigos de alcoólicos a lidarem com essa doença, porque quando a gente está convivendo com uma doença, com uma pessoa que faz uso da substância, nós adoecemos juntos. E vamos entender por que adoecemos juntos. Ela começa a dizer que o alcoolismo, ele é uma doença não apenas do doente alcoólico, mas da família, que é afetada igualmente, certo? E aí ele diz que sem ajuda espiritual, conviver com o alcoólico é quase impossível, né? Por quê? Porque normalmente quando eles estão na ativa, depois não, depois eles param de fazer isso, mas na ativa mentem, não cumprem promessas, arrumam confusão, é muito difícil para o familiar, né? Nós ficamos nervosos, irritados e ressentidos, claro, né? Confusos, com a percepção distorcida. Isso é muito sério. Você vive, o familiar vive tanto cerceando o doente alcoólico, que horas ele vai chegar, que horas ele saiu, bebeu, não bebeu, bebeu quanto, que assim, ele deixa de cuidar dele. Então nós vamos ver aqui uma mãe que tinha 3 filhos e deixou de cuidar dela e dos filhos para quê? Para tentar controlar a doença do marido. Quanto mais você tenta controlar um doente alcoólico, mais ele se afunda no álcool. Essa é uma percepção muito difícil para quem é parente. A gente tem que se desligar emocionalmente. É o que o Al-Anon ensina, mas nós vamos chegar lá, né? Então, é assim, uma mudança na atitude da pessoa que convive com o doente alcoólico inspira o doente alcoólico a procurar ajuda também. Vocês conhecem aquele ditado que diz: quando eu mudo, o mundo muda? Não é verdade? E essa pessoa começa a perceber o tanto de energia que ela usava para controlar a vida do marido que ela não conseguia controlar. Ela começou a investir nela e nos filhos. Os filhos e ela melhorando, eles tocando a vida deles, com dificuldades, mas cada um tocando a vida, eles tiram a energia do controle ao doente alcoólico. O doente alcoólico percebe essa falta de energia que ele recebe da falta de controle das pessoas. E esse marido começa a ter curiosidade para frequentar uma sala de alcoólicos anônimos. Mas não é que a vontade surgiu dele do nada. A vontade surgiu nele depois que a esposa começou a investir nela e nos filhos, né? Então, aqui, o que acontece? Aí vamos entrar na história dessa pessoa, né? Ela falou: quando eu comecei a ir na sala de doentes alcoólicos, de Al-Anon, eu estava doente física e mentalmente. Eu estava numa obsessão maluca para controlar a vida dele. E me largava, negligenciava a minha própria vida e a vida dos meus filhos. Sentia muito medo. Quem convive com doente alcoólico sente muito medo, principalmente quando ele é o provedor. Porque muitas vezes ele vai escolhendo a hora certa de se alcoolizar para estar razoavelmente bem no dia seguinte para ir no trabalho. Todo mundo percebe que ele chega com cara inchada e tal, mas eles vão tendo tolerância. Quando esse doente alcoólico é o provedor da família, a família sente muito medo. Medo de tudo, medo de escândalo, medo de perder a casa, medo de não ter como pagar o supermercado. E era assim que ela vivia, o medo era contagiante, né? E ela também tinha muita vergonha, porque a família do doente alcoólico e do dependente químico, ela nega socialmente o alcoolismo ou a drogadição que está vivendo dentro de casa. Por quê? Porque dá vergonha, então eles negam. E quando você nega alguma coisa, seja ela o que for, você retarda a procura por ajuda. Você retarda o reconhecimento de que você tem um problema. E aí, então,
o que que acontece? Ela dizia a vergonha, o medo do futuro, e ela não conseguia explicar, né? Então, ela, depois de ter tentado muita coisa, chegou na sala. E na sala, ela teve apoio das pessoas, e as pessoas diziam para ela: vá com calma, mas vá. Esse é um lema de Alcoólicos Anônimos e de Al-Anon. Porque quando a gente começa a entender a nossa parte no problema, a gente quer começar a resolver tudo rapidamente. Não dá, não dá. Nós temos uma pessoa doente convivendo com a gente. Então tem que ir com muita calma. A gente tem que ter o lema do só por hoje. Hoje eu dei conta, amanhã eu não sei, porque isso vai ajudando a gente a andar cada vez, um dia por vez, né? E ela fala o seguinte, ó: explicaram-me lá na sala que a doença do alcoolismo, que precisa haver um desligamento emocional. E que quando ela começa a fazer esse desligamento emocional, de que forma? Cuidando dela e das crianças, nós não estamos falando de irresponsabilidade, né? Vocês estão ali vivendo junto, tá? Faz o almoço, mas tira a energia de controlar o outro e põe em você. Eu nunca vou esquecer o depoimento de uma mãe numa sala de Al-Anon, que ela combinou com um filho alcoólatra. Você não tem mais a chave da casa, e se você quiser dormir dentro de casa, você tem que chegar até as 10 horas da noite, que é a hora que eu vou dormir. Se você chegar depois das 10 horas da noite, não adianta fazer escândalo, eu chamo a polícia, mas eu não abro a porta para você. E ele topou, ele fez bonitinho por 2 dias, lá pelo 4º dia já, não fez mais, né? E ele bateu na porta, bateu, e ela assim, mas ela conseguiu aguentar. Olha como o limite é importante. Ele dormiu no quintal. A partir daquele dia, ele continuou bebendo, mas olha só a consciência. Ele chegava 10 horas para poder dormir dentro de casa. Então, a gente que convive junto com o doente alcoólico ou o dependente químico, a gente vai adoecendo igual. E a gente vai corroborando aquele comportamento, porque você vai ficando codependente daquilo. E não você fala, opa, pera, volta. Afastamento emocional. Foi isso que ela começou a fazer. E deu super certo, né? E aí, o que aconteceu, né? Ela começou a perceber que os filhos começaram a florir. Que nem planta quando você rega, eles começaram a ir bem na escola. Quando eles perguntavam para ela por que o papai é assim, antes ela fugia, falava por evasivas. Aí ela fala, não, porque ele tem uma doença, a doença do alcoolismo, é uma doença compulsiva, ele não é responsável, ele não lembra o que faz, mas a gente tem que oferecer limite, a gente não pode deixar de viver a nossa vida para controlar a dele. Tudo que ela aprendia lá, ela falava para os filhos. E os filhos começaram a assumir aquela nova vida. O que aconteceu com esse pai alcoólatra? Ele começou a ficar incomodado. Então ele chegava em casa, ele via o movimento das pessoas se cuidando, ninguém ficava dando lição de moral, que a gente sabe que não adianta, né? E o que aconteceu? Ele começou a ter interesse de procurar uma sala de Alcoólicos Anônimos. E ele, ao ir na sala de Alcoólicos Anônimos, ele parou de beber, né? Então, quando você quer tratar as crianças, trate primeiro os pais, né? Então, você faz a cabeça daquela mãe, aquela mãe consegue lidar com aquelas crianças e a família vai se transformando, mesmo com o doente dentro de casa, né? E aí ela diz assim, depois que ela entrou na sala, ela parou de vibrar no medo, da desconfiança e na suspeita. Por quê? Porque ela começou a cuidar do trabalho dela, das coisas dela, né? E aí, ela falou que num determinado momento o grupo ajudou muito ela, por isso que a gente precisa de um grupo. Porque o grupo ajudou a desenvolver estratégias de enfrentamento dentro de casa, porque ela sozinha não sabia como agir. E a partir do momento de um grupo, da experiência de outras mulheres, dizendo tudo que elas tinham passado, o que funcionava, o que não funcionava, ela começou a fazer o mesmo e começou a se melhorar. Tanto que ele entrou numa sala de AA e parou de beber. E aí,
para a gente concluir, eu vou falar uma coisa muito curiosa que aconteceu com o Bill. O Bill foi o criador dos Alcoólicos Anônimos em 1937. Aconteceu com a Lois, que era a esposa dele. Ela cortou um dobrado por anos das bebedeiras dele. Quando ele cria os Alcoólicos Anônimos e para de beber, sabe o que acontece com ela? Lembram? A doença adoece o familiar. A doença ela é uma doença do controle. Então ela não tinha mais o que controlar. O Bill passava horas e horas, ou no trabalho ou com outros doentes alcoólicos. Por quê? Porque isso significa sobriedade para o doente alcoólico. Quando você pega alguma pessoa que tem o mesmo problema que você e começa a falar sobre isso, eles descobriram que isso começa a fortalecer você, que você começa a ficar cada dia mais forte. Então, cada vez você quer fazer mais isso. Então, ele passava muito tempo na sala e ela começou a ficar com ciúmes. E que parece absurdo, né? Porque foi a primeira vez na vida que o marido estava em abstenção. Então era para ela ficar super feliz, mas ela ficou com ciúmes. Por que essas pessoas conseguem com ele o que eu não consegui ao longo de 30 anos? Porque a doença é assim. O familiar não consegue, quem consegue é a sala, quem consegue é o centro espírita, quem consegue é a igreja evangélica, enfim. Santo de casa não faz milagre. Aqui, ó, santo de casa não faz milagre. Aí precisava dizer isso para Lois, né? Então ela sentiu os ciúmes e essa esposa, ela diz a mesma coisa. Ela diz assim, olha, ele ficava horas fora de casa, mas ele estava funcional, trabalhando e ajudando outros doentes alcoólicos. Só que ela diz assim, graças a Deus eu tinha a minha sala também, porque eu passava horas e horas nos trabalhos da minha sala de Al-Anon e a nossa família ia funcionando, ia se reabilitando muito bem. E aí ela diz, sem essa sala, sem a ajuda dos companheiros, eu não conseguiria, não teria conseguido, e nem o marido dela, né? Então a gente vai vendo aqui a importância dos grupos de apoio, né, gente? É isso que nós estamos fazendo aqui, apoiando as pessoas que querem mudar de vida através de uma ajuda física, que é com florais, através de uma ajuda espiritual, que é a nossa espiritualidade, assistência espiritual, através de uma ajuda terapêutica e psicanalítica, ou simplesmente uma conversa terapêutica, que é o que nós fazemos aqui, e também o acolhimento, né? Porque em pouco tempo as pessoas começam a se conhecer, começam a criar vínculos e você começa a fazer amizades com quem é da sua laia. Porque a gente conversou aqui que as amizades dos bares, se a pessoa não bebe, o assunto acaba. Ou seja, não tem nenhuma identificação com a pessoa, não é? Então, vamos fazer a nossa oração agora, lembrando que quem veio para a reunião vai passar pelo passe da desobsessão. Então, vamos lá. Senhor, nós agradecemos a Tua presença em nosso meio. Nós agradecemos a disposição dos amigos espirituais e de cada trabalhador que vem, abre a casa, ampara, protege, acolhe. Porque de fato, Senhor, quando estamos aqui, estamos fortalecidos na Tua boa e magnânima vontade para a nossa vida. Quando estamos aqui, conseguimos compreender a inutilidade de viver coisas inúteis no mundo e a utilidade de abraçarmos as causas verdadeiramente nobres e justas, como é o nosso autoconhecimento, a nossa espiritualidade, porque é através destes caminhos que nós trilhamos aquilo que o Senhor tão generosamente preparou para nós antes da nossa reencarnação. Obrigada, Senhor, por cada palavra, por cada cuidado que teve conosco antes e agora que vamos sair daqui, por cada encorajamento e força que nos deu enquanto estamos aqui, que possamos manter esta intimidade, esse contato
tão precioso que estamos tendo contigo agora, que podemos mantê-lo durante toda a semana, nos fortalecendo e nos propondo desde já a voltarmos na próxima semana e a mantermos a nossa fé para sempre, enquanto estivermos aqui, diante da tua presença. Estas coisas te pedimos, mas também te agradecemos. Em nome de Jesus, que assim seja.